Sala de visita. Eu converso hoje com a diretora da cultura inglesa, Ana Maria Miranda, sobre a importância de aprender um outro idioma. Ana, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer te receber aqui. Que bom, que bom. E claro que a gente hoje é claro para todo mundo que o inglês é uma necessidade, não é mais um privilégio de ninguém, né? Antes era exigido apenas para cargos de diretoria, hoje não. Hoje, até em cargos operacionais, o inglês é uma exigência no mercado de trabalho, né? É mesmo, é. E com que idade a gente pode pensar em aprender o inglês, em colocar os nossos filhos para começar a aprender inglês? Porque a idade pode ser em qualquer idade, né, Ana? A idade é realmente qualquer idade, qualquer hora é hora. As pessoas às vezes têm essa impressão que meu tempo já passou, agora não dá mais, mas não existe isso, qualquer hora é hora. Agora, por outro lado, há também uma ansiedade muito grande dos pais. Como eu não estudei, então meu filho acabou de nascer, já quero ir lá matricular no curso de inglês. Já vai aprender a chorar inglês. Isso, não é assim. A gente trabalha com crianças a partir de 7 anos. É uma idade que eu acredito que no nosso contexto escolar, no desenvolvimento da criança, é a idade ideal. Há metodologias também para crianças menores. São diferentes para crianças e para adultos. A metodologia é diferente, porque você tem diferentes maneiras de aprender. A criança de 7 anos está amadurecendo cognitivamente, né? Ela não está pronta ainda, né? E a gente tem que trabalhar de acordo com os interesses dela e com a realidade dela, não é? Você pega uma criança que tem a oportunidade de morar um ano fora com os pais, e aqui em Ribeirão essa realidade acontece, pais professores universitários ficam 1 ano, 2 fora, viajam com a criança de 2 anos, essa criança de 4 anos ela tem uma memória, chega fluente no que é o idioma de uma criança de 4 anos. Ela fala pouquinho e ela fala o que é referente ao universo dela. Então, essa criança tem que continuar, porque ela vai amadurecer, o universo linguístico dela vai se ampliar muito, então o inglês dela tem que acompanhar tudo isso. Ana, e o que a gente pode pensar como tempo adequado para o aprendizado? Ou também depende de cada um? Meu filho está no inglês há tantos anos e não fala nada. Minha filha está há tanto, já fala tudo. Por exemplo, é de cada um também, mas existe um padrão? É de cada um também. A criança que começa com 7 anos, ela vai já se comunicar no universo dos 7 anos. Então, ela vai brincar, ela vai cantar as músicas, mas ela não vai se comunicar numa situação adulta. Então, aí os pais viajam com esses filhos de 7, 8 anos e esperam que essas crianças se comuniquem no restaurante, que peçam no restaurante. Ela não faz isso nem em português aqui na realidade dela, são os pais que pedem para ela, não é? Então, ela no máximo vai no menu e vai dizer isso e isso que eu quero, não é? E isso ela já fará. Escolhe até pela foto, às vezes. E ela já fará, não é? Mesmo uma criança ainda com 7, 8 anos, um pouquinho já fará. E isso vai crescendo, não é? No ambiente escolar, em que a criança vai 2 vezes por semana ao curso de inglês, esse desenvolvimento é um desenvolvimento lento. Eu costumo falar para as mães que é um tratamento de homeopatia. A gente vai aquele pinguinho constante, doses infinitesimais toda semana e na hora que a criança percebe, ela já está falando muito bem. Na hora que esse jovenzinho percebe, já está falando muito bem. E para o adulto também? A gente pode lidar com doses homeopáticas, porque na prática ele aprende com mais dificuldade, até por conta do dia a dia, né, da falta de tempo. Tempo disponível, né? Tempo disponível, sabe, da cabeça cheia de outras coisas. Mas não dá para ser em dose homeopática. O adulto sempre chega querendo um tratamento de choque, né? É muito comum você ter um adulto que diz, não, mas eu quero aulas individuais todo dia, 2, 3 horas por dia. Eu tenho que falar em 6 meses. Eu tenho um objetivo aqui para daqui poucos meses e quero já, né? Também não acontece, precisa de um tempo para isso ir se consolidando e para você ir conseguindo se expressar. O adulto tem um universo
de conhecimento que ele quer expressar linguisticamente, que ele se expressa muito bem no idioma dele, e ele sente o idioma estrangeiro como uma camisa de força, não é? Ele tem um conteúdo para expressar. Você faz uma aula e diz, vamos conversar sobre as últimas férias, ele tem muita coisa para dizer. Mas não sabe como. Mas o idioma ainda é uma camisa de força, engessa, amarra, não é? Mas o adulto tem muitas estratégias que a criança não tem. O adulto, ele já sabe estudar, ele já sabe aprender, ele já encontrou na vida dele inúmeras situações em que ele tem que aprender. Aprender com facilidade, aprender na marra, mas ele já passou por tudo isso. E todas essas estratégias constituem um repertório que ele traz para o aprendizado do segundo idioma. Agora, então, a criança não tem isso ainda, a gente tem que ir construindo isso também com a criança. Ela vai encontrar o melhor método dela, né? Isso, por isso que com as crianças a gente diz que não é só ensinar o idioma, é ensinar a aprender. São as estratégias de aprendizado, não é? Que são importantes. Então, você tem que ver a criança debaixo de uma perspectiva muito mais ampla, a gente fala em inglês, é o learning to learn, né? Aprender a aprender. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é exatamente quais os outros componentes que estão envolvidos nesse processo de aprendizado de uma outra língua que vai além do método simplesmente. Há muitos processos, né? Os processos, a gente tem que trazer do idioma nativo os mesmos processos. Então, são os processos do raciocínio, não é? Você associa conteúdo com forma, você busca informação e cruza a informação o tempo todo para você conversar aqui comigo agora, para você formular as frases que você está falando. É uma tempestade cerebral que está acontecendo de associações, de buscas, de informação. Até mesmo cultura, não é importante? Tudo, o seu background cultural, tudo, né? E isso a gente tem que fazer a ponte para o idioma estrangeiro, né? Então, é construir essas pontes, né? Buscar, dentro da sua habilidade de se comunicar, uma pessoa que não é comunicativa no idioma pátrio, ela não vai ser comunicativa, ela vai ser uma pessoa fechada, que fala pouco, que se comunica com frases curtas, mas isso é ela. Ela não vai mudar o jeito dela ser por conta da língua, é ela. Né? Agora, Ana, eu ouço muito assim, falando, nossa, eu não vou fazer inglês porque eu fiquei traumatizado. Eu ouço muito. Quem será? Nossa, eu tenho trauma de inglês. Quais são, digamos assim, esses principais traumas? Traumas. O que pode acontecer? A pessoa, de repente, ser exposta numa situação em que ela... os professores têm muita responsabilidade aí. A pessoa entra para fazer um curso e dentro da sala de aula ela não está preparada para uma situação e o professor a coloca naquela situação. Ela sai dali, não quer voltar mais e não volta para os próximos 10, 15 anos, né? Não quer mais. Deixa para outra existência aprender a língua inglesa, né? Agora não. Agora, quais os principais equívocos cometidos assim por quem procura aprender um outro idioma, especificamente a língua inglesa e desiste na primeira semana porque não era isso que eu queria? Não era isso que eu queria. Um equívoco muito frequente é as pessoas acharem que vão aprender rapidamente. Não vão. Elas precisam se dedicar. E uma coisa que eu digo muito para as pessoas também, a escola, o professor, tem um papel limitado. Como a gente detém o conhecimento, a gente orienta, mostra, aponta o caminho, não é? Mas é o aluno que faz acontecer. Agora, é muito frequente a pessoa dizer, não, eu vou pagar por um curso, alguém vai fazer isso por mim. Eu não preciso fazer nada. Né? Eu vou ficar aqui, eu venho à aula e pronto, isso vai acontecer, não é? Ana, e uma outra situação que acho que você deve vivenciar muito no dia a dia lá, são os alunos que optam em fazer um curso, às vezes, de baixa qualidade, porque vão ficar um ano fora. Então, espera aí, eu vou aprender fora. Vou aprender fora, Pode aprender,
Pode aprender. Acontece. Não, aprende. Mas é importante a base, sair daqui quem já. vai para uma situação no exterior com algum conhecimento, naturalmente aproveita muito melhor. Aproveita muito melhor. E o sufoco que passa Passa o sufoco. Eu vou te dizer que a primeira vez que eu fui à Inglaterra, quando terminei a faculdade, fui com uma amiga que ela não sabia, ou sabia muito pouco. Eu já tinha terminado a faculdade e me comunicava, né? Ela aprendeu, ela ficou 2, talvez 3 anos, não me lembro, mas ela aprendeu. Hoje ela é fluente, hoje ela ensina inglês, mas ela sofreu no começo, porque passa pelo sufoco, aí é difícil. Eu conversei com a Ana Maria Miranda, ela que é diretora da Cultura Inglesa Ribeirão Preto, 2 unidades, uma na Ribeirana e uma no centro da cidade. E continue conectado com a gente, porque nós temos sempre muita informação para você.